Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos resolver questões sobre a banca FCC. Sem mais delongas, vamos para a tela? Nós temos aí um simulado sobre a banca FCC. Primeira questão diz o seguinte: o analfabetismo não decorre apenas da ineficiência do ensino ou de sua inadequação, mas de desequilíbrios estruturais, históricos e complexos da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, a resposta educativa para o contingente de analfabetos não se resume à alfabetização pelo fato de esta não dar conta das necessidades de leitura escrita na sociedade em que vivemos. Não significa só a compensação de perdas ou o preenchimento de lacunas. Assim sendo, a educação de jovens e adultos se define como processo permanente de organização de grupos para a discussão dos mais diferentes assuntos e situações para a busca e escolha de caminhos de tomada de decisões. É indispensável pensar um processo contínuo que vá da alfabetização ao final da educação básica, dotando a população trabalhadora e o lamentável contingente de desempregados de instrumentos indispensáveis para o exercício da cidadania e para a ampliação da capacidade de perceber o mundo e nele influir. Com base no que dispõe o Plano Nacional de Educação, aqui nós vamos fazer o julgamento de questões que estão conectadas com o Plano Nacional de Educação e com a educação de jovens e adultos. Lembrando, a educação de jovens e adultos é para toda a vida, ao longo da vida. E ela tem características muito importantes. Por exemplo, ela é composta por primeiro, segundo e terceiro segmento, primeiro e segundo segmentos análogos aos anos iniciais e ao ensino fundamental, anos finais lá do ensino fundamental, e o ensino médio. Ela tem também a questão de ter a sua própria metodologia desenvolvida a partir da andragogia. Existem questões que estão voltadas para o mundo do trabalho e também para a continuidade dos estudos. Com isso em mente, vamos então para as questões. Primeira questão diz o seguinte: a educação de jovens e adultos é composta por alfabetização e ensino fundamental, incluindo grupos de discussão para o exercício da cidadania? Sim, mas não apenas a alfabetização, e também aqui coloca como ensino fundamental. A alfabetização faz parte do ensino fundamental. O que nós temos que entender é o seguinte: educação de jovens e adultos, anos iniciais, anos finais, primeiro e segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio, ok? Então, questão errada por conta que deixou de fora justamente o ensino médio e essa perspectiva de separar a alfabetização do ensino fundamental, sendo que a alfabetização faz parte do ensino fundamental. Questão errada não é essa que estamos procurando. Próxima questão. A questão diz o seguinte: o processo de alfabetização só pode ser considerado concluído quando o educando chega à idade adulta. Não, pessoal. Tratando-se de Plano Nacional de Alfabetização, você tem lá a meta 5. E na meta 5, você tem lá que a alfabetização deve ser desenvolvida até o terceiro ano do ensino fundamental. Ou seja, para a educação de jovens e adultos, deve ser lá no primeiro segmento, análogo aos anos iniciais, perfeito? Então, mesmo para a educação de jovens e adultos, você tem um limite onde você vai trabalhar as questões de alfabetização, ok? Também questão errada. Vem comigo. A educação de jovens e adultos e o supletivo visam garantir apenas uma alfabetização universal da população. Questão errada. Alfabetização, desenvolvimento das habilidades, aproveitamento de habilidades e também a possibilidade de desenvolver para o mundo do trabalho e a possibilidade de dar continuidade aos seus estudos e desenvolvimento ali da cidadania, ok? Questão também errada, não é só alfabetização, existem outras habilidades a serem desenvolvidas, porque senão você não teria os anos finais e o ensino médio para dar base à continuidade desses estudos, perfeito? Questão também incorreta.
Próxima questão diz o seguinte: as necessidades de leitura e escrita são definidas por aquilo que a educação básica é capaz de oferecer para os adultos? De maneira nenhuma. Não é o que a educação básica vai dar para esses, é capaz de oferecer para os estudantes, os adultos. Mas ao contrário, você vai ter um ensino fundamental que vai buscar nos próprios educandos a base para essa leitura e essa escrita. O movimento é o contrário, perfeito? Vem comigo. Próxima questão diz o seguinte: a educação de jovens e adultos se propõe como recurso educacional para apoiar a atuação dos indivíduos na sociedade. Perfeito! Entre outras questões que a educação de jovens e adultos se propõe a desenvolver, você tem um desenvolvimento aí desse recurso educacional que vai apoiar esse indivíduo para que ele possa se desenvolver, transformar, para que ele possa caminhar de forma plena na sociedade. Ou seja, você tem as capacidades para que ele possa desenvolver aí o exercício da cidadania. Então, nós temos aí gabarito, vamos lá para a questão, gabarito, letra E. Próxima questão diz o seguinte: o artigo 211 da Constituição Federal de 1998 considera o princípio de descentralização ao dispor sobre a organização dos sistemas de ensino no país. De acordo com o texto constitucional, incumbe à federação financiar os estados e os municípios nos níveis fundamental e médio. Não é aqui, de acordo com, não é a federação, tá certo, pessoal? Questão errada. Você tem aqui os estados e o Distrito Federal atuam prioritariamente sobre os níveis fundamental e médio. Então, observe que não é a federação, minha gente, e sim os estados e o Distrito Federal. Onde eu encontro isso, professor? Lá no artigo 211, no seu parágrafo 3º, tá certo, pessoal? Parágrafo 3º. Então, nosso gabarito aí, gabarito letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte: em tempos em que a sociedade brasileira encontra-se polarizada, dividida, em extremos que pouco escutam e muito falam, o diálogo é fundamental e necessário e encontra na teoria freiriana alicerce fundamental. Diálogo pressupõe a escuta e o respeito ao outro, assim como a necessária compreensão de que não existem dicotomias de saberes quando se dialoga. É bem verdade que o diálogo freiriano, ainda que sob forte componente filosófico humanizador, integra-se fortemente ao campo educacional. Nós estamos aqui conectando o diálogo com Paulo Freire. Quando nós conectamos diálogo com Paulo Freire, nós estamos falando sobre educação dialógica. É aquele tipo de educação que Paulo Freire vem tratando como sendo a contraposição da teoria em que ele vai criticar bastante, que é a educação bancária, a escola bancária, em que ele vai trazer a seguinte questão: a educação bancária tem como característica o silêncio, a imposição. Por sua vez, a educação dialógica tem como característica o diálogo. Você tem como característica a transformação. Então, e também o protagonismo do estudante, do educando. Então, quando se fala de diálogo e Paulo Freire, vamos lembrar aí da educação dialógica, perfeito? Com isso em mente, vamos então para as questões. Vem comigo. Sobre Paulo Freire, é correto afirmar: defendia um método de repetição de palavras. A gente já para por aqui, porque ele não trazia esse método de repetição de palavras, muito pelo contrário, ele trazia os temas geradores, que eram palavras do cotidiano das pessoas, dos educandos, para que as pessoas pudessem não repeti-las, mas que pudessem ali repensar, que pudessem refletir a respeito daquela palavra dentro do contexto em que aquelas pessoas se desenvolviam. Vem comigo então, próxima questão. Suas ideias não devem ser consideradas pelos professores brasileiros, pois nunca foram postas em prática e, portanto, não podem ser comprovadas. Muito pelo contrário,
ele chamou a atenção do mundo, primeiramente do Brasil e do mundo, porque ele conseguiu, sim, fazer com que toda a sua pedagogia, o seu pensamento, as suas teorias fossem colocadas em prática e que, sim, a partir do momento que ele colocava ali em prática aquele método, que não, na verdade, não existe o método Paulo Freire, a gente sabe, mas o desenvolvimento do seu trabalho, a partir do momento que ele colocou ali, postulou o desenvolvimento do seu trabalho, ele chama a atenção porque realmente ele conseguiu desenvolver a alfabetização, o seu trabalho, durante ali um certo período de tempo. A gente sabe que ele conseguiu alfabetizar um grupo de pessoas em 45 dias. Ou seja, realmente pode ser sim colocado em prática, porque ele conseguiu desenvolver e também, por sua vez, quando ele foi para outros países, ali quando ele foi exilado em outros países, ele colocou em prática também o desenvolvimento aí das suas ideias, e também quando foi secretário de Educação. Então, essa questão aqui está completamente errada, porque sim, nós podemos colocar em prática o pensamento freiriano, porque deu para colocar em prática e deu certo. Vem comigo, próxima questão. Defendia que a educação bancária deveria ser aplicada em todas as escolas. Já paramos por aqui. Na verdade, ele atacava, ele combatia, ele criticava a educação bancária. A gente já falou no começo dessa questão. Então vem comigo, próxima questão. Criticava a utilização da cartilha para o ensino da leitura e da escrita, e com a utilização de suas ideias conseguiu alfabetizar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. Questão, letra D, é o nosso gabarito. É isso que ele fazia, ele criticava. Ele dizia que você tinha a cartilha como apenas um instrumento de repetição, sem nenhum tipo de reflexão, tá certo? Então, gabarito aí, letra D. Próxima questão, vem comigo. Próxima questão diz o seguinte: a consciência afetiva é a forma pela qual o psiquismo emerge da vida orgânica. Corresponde à sua primeira manifestação pelo vínculo imediato que se instaura com o ambiente social. Ela garante o acesso ao universo simbólico da cultura, elaborado e acumulado pelos homens ao longo de sua história. Dessa forma, é ela que permitirá a tomada de posse dos instrumentos com os quais trabalha a atividade cognitiva. Neste sentido, ela lhe dá origem. Então, essa é uma construção teórica de Henri Vallon. Quando você fala de afetividade, nós já podemos trazer em pauta este autor. Com isso em mente, vem comigo, vamos para a primeira questão. De acordo com o texto, vamos lá, o acesso ao universo simbólico permite ao ser humano o desenvolvimento de sua consciência afetiva. Pessoal, vamos dar continuidade, vamos colocar essa questão aqui. Próxima questão diz o seguinte: quanto mais vínculos sociais foram feitos, maior será a capacidade cognitiva do ser humano. Vamos para a próxima questão. A primeira manifestação do psiquismo no ser humano é a consciência afetiva. Pessoal, foi isso que o início aqui falou. Olha só, a consciência afetiva é a forma pela qual o psiquismo emerge na vida orgânica. Então tá aqui o próprio início da questão está conectado aí com o gabarito, com a letra C, ok? Então pode colocar aí, questão, gabarito, letra C. É uma questão, pessoal, FCC é uma banca que muitas vezes vai trazer a resposta no próprio enunciado. Então você precisa fazer a leitura com tranquilidade para que você não venha colocar a resposta errada. São questões muito contextualizadas que precisam de muita interpretação e que você precisa realmente ler e reler, ler pelo menos umas 3 vezes para que você possa realmente ir para as questões, ok? Geralmente você tem aí, como nessa, você tem aí a resposta na própria questão, no próprio enunciado, beleza? Questão 5 aí, vamos lá? Questão 5 vem dizendo o seguinte: segundo Lucchesi,
A prática da avaliação da aprendizagem, para manifestar-se como tal, deve apontar para a busca do melhor de todos os educandos. Por isso, é diagnóstica e não voltada para a seleção de uns poucos, como se comportam os exames. E aqui o que ele fez, pessoal? Ele separou a avaliação de exame, tá certo? Ó, ele fez uma separação de exame, tá bom? Entre avaliação e exame, muito importante. Por si, a avaliação, como dissemos, é inclusiva. Olha só, ele colocou aqui, mostrando o que é o exame, agora ele vai fazer uma contraposição com a avaliação, que é inclusiva e, por isso mesmo, democrática e amorosa. Por ela, por onde quer que se passe, não há exclusão. Então, você tem aqui a questão dos exames, que é não voltada para a seleção de uns poucos, né? Que a seleção de uns poucos é justamente os exames, e você tem aqui não há exclusão na avaliação, mas sim diagnóstico e construção. Então você tem aí justamente o texto de Lucchesi que fala sobre avaliação. Ele faz aí uma distinção entre exame e avaliação. O exame para ele é aquele que é excludente, classificatório, que ele vai vir só para dar nota, para aprovar e reprovar. Por sua vez, a avaliação ela tem essa perspectiva formativa, essa perspectiva amorosa, essa perspectiva diagnóstica, que ele vai tratar. Então, para ele, exame e avaliação são coisas totalmente diferentes, beleza? Então, vem comigo. De acordo com o texto acima, para que a avaliação da aprendizagem escolar seja inclusiva, tá certo? E democrática, deve ser diagnóstica, ok, a fim de orientar o educador a tomar decisões para a continuação da aprendizagem dos alunos. Esse aqui está certo. Vamos para o próximo aqui. Se apoiarem nos exames. Já está errado, porque ele faz a separação entre avaliação e exame, ok? Então, para ele, a avaliação que dá essa perspectiva inclusiva está longe de ser exame, tá bom? Está longe de ser exame, por isso essa questão está errada. Vem comigo. Letra C. Classificatória. Não, para ele, o exame é classificatório e a avaliação ela é formativa. Beleza? Vem comigo. Ser pontual. Não, a avaliação não é pontual, ela dá essa perspectiva da continuidade. Beleza? O pontual é o exame. Beleza? É a característica de exame e não de avaliação. Vem comigo. Se basear em provas e testes para que seja atribuída uma nota, quem vai dar a nota é o exame, não a avaliação de acordo com o Lucchesi. Portanto, aí nosso gabarito, pode gabaritar aí junto comigo, gabarito letra A. Tranquilo? Essa questão aqui é muito boa porque a gente faz essa discussão da diferença entre exame e avaliação, perfeito? Então vem comigo, questão 6, vem dizendo o seguinte: depois de formada no ensino médio, no curso normal, Fernanda foi procurar emprego em uma escola de educação infantil. Para avaliar a possibilidade de contratá-la, a diretora se baseou no artigo 62 da LDB e na Lei 3.415 de 2017, que determina sobre a formação de docentes. Beleza. O que o artigo 62 fala? Que você tem que ter nível superior, porém, é admitida como formação mínima, eu vou colocar aqui em letras grandes, tá? Mínima, o ensino médio, ok? O que, professor? A modalidade normal, ok? Aí para os anos iniciais, beleza, pessoal? Por isso que ela terminou aí o curso normal e ela pôde procurar aí um emprego lá na escola de educação infantil. Então tá tudo certo, ela tem aí a formação mínima para que ela possa dar aula tanto em ensino fundamental como lá nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, como
na educação infantil, beleza? Então vem comigo. É feita exclusivamente em nível superior, aqui já está errado. É feita obrigatoriamente em nível médio, não, é nível superior, tá certo? Obriga que se tenha o nível superior, não é obrigação, tá certo? Admite-se a formação mínima. Deve ser feito obrigatoriamente o nível superior, tanto para atuar na educação infantil como trabalhar no ensino fundamental, também questão errada. É feito em nível superior, ok, como está escrito. Admitida, essa palavra aqui precisa ir com você para a prova, como formação mínima, oferecida em ensino médio na modalidade normal. Perfeito, pessoal. Gabarito aí, gabarito, letra E, beleza? Dando continuidade aí, questão 7, diz o seguinte, pessoal. Uma professora comunica ao diretor que um de seus alunos tem vindo à escola com marcas corporais de castigo físico e que a criança reportou passar por maus tratos. Frente a isso, a escola deve obrigatoriamente, aí a gente entra, pessoal, lá no ECA, beleza? No artigo 13, que vai falar que eu tenho que comunicar ao conselho tutelar, beleza? Obrigatoriamente. Perfeito, pessoal? Então, obrigatoriamente comunicar ao conselho tutelar. Comunicar à delegacia de polícia da localidade? Não, pessoal, conselho tutelar, beleza? Comunicar à diretoria de ensino da localidade? Sim, mas não só isso, tá? Precisa comunicar ao conselho tutelar. Chamar aos pais ou responsáveis de aluno, inicialmente para conversar e procurar resolver o caso sem necessidade de acionar outros órgãos? Errado. Comunicar à vara da infância e juventude que abrirá inquérito para apurar o caso? Errado. Comunicar ao conselho tutelar da localidade sem prejuízo de outras providências legais. Perfeito. Gabarito, letra E. Beleza, pessoal? Pode gabaritar aí. Questão, letra E. Próxima questão diz o seguinte. O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência é, de fato, um fenômeno universal e é responsável, em seus casos extremos, pela ocorrência de numerosos conflitos sociais. Pessoal, a gente está falando aqui de um problema chamado etnocentrismo, tá certo? Em que o homem acha que a sua forma de viver é a única e a correta. Perfeito? Então vem comigo, vamos aqui para a questão. A tendência a qual o texto se refere é considerada conceitualmente como materialismo dialético, não etnocentrismo. Questão, gabarito, letra B. Próxima questão diz o seguinte. O escopo da LDB, artigo 14, menciona-se o PPP, que vê a escola como um todo em sua perspectiva estratégica, não apenas em sua dimensão pedagógica. É uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a definir suas prioridades estratégicas, a converter as principais em metas educacionais e outras concretas e decidir o que fazer para alcançar as metas de aprendizagem e medir os resultados, se os resultados foram atingidos, e a avaliar o próprio desempenho. Sobre o projeto político-pedagógico, o diretor é o principal responsável por seu planejamento e elaboração? Não, pessoal. PPP é atribuição de toda a comunidade. Todos devem participar, não só o diretor. Vem comigo. Deve obedecer a princípios da regionalidade para que escolas próximas organizem projetos semelhantes? Não. PPP é a identidade da escola, não pode ser semelhante a outros, porque a comunidade escolar são todas comunidades diferentes, independentemente se forem próximas ou não, beleza? As características e os anseios e as necessidades são diferenciados, por isso os PPPs precisam ser únicos. Vem comigo. Para seu planejamento e execução, deve-se agir pelas instruções oferecidas pelo Ministério da Educação, coordenadorias locais, fazendo as alterações necessárias
pelo supervisor de ensino. De maneira nenhuma, é um planejamento local, um planejamento da rede de ensino, e a escola tem autonomia para o desenvolvimento desse trabalho, perfeito? E ele deve ser feito em conjunto com toda a comunidade escolar. Questão errada. Vem comigo. Próxima questão diz o seguinte: cada escola pode elaborar o seu, perfeito, de acordo com seus interesses, de seus alunos e da comunidade na qual está inserida. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui qual é a próxima questão. Vamos deixar essa marcadinha aqui. A questão está muito boa. É o principal instrumento de controle institucional pelo Ministério da Educação e, portanto, toda escola deve ter seu PPP elaborado e fundamentado. Pessoal, não é uma característica ser um instrumento de controle do MEC, perfeito? Ele deve ser desenvolvido e ele deve ser avaliado institucionalmente pela própria comunidade escolar. Então, nosso gabarito aí, vem comigo. Gabarito, letra D de dado. Perfeito? Próxima questão vem dizendo o seguinte: a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, em seu artigo 21, dispõe sobre a composição dos níveis escolares, afirmando que a educação básica é formada por... Aqui, pessoal, vai ser cobrado o artigo 21, ok? O artigo 21 vem dizendo que a educação básica é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Então vamos lá? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Perfeito, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência atribui ao poder público, entre outras obrigações... Aí, quando se fala, pessoal, de atribuição do poder público, eu vou me remeter ao artigo 43, beleza? Então, vamos ver aqui o que concerne lá no artigo 43. Implementar sistema próprio de avaliação de aprendizagem de acordo com a particularidade de cada deficiência para garantir sua aprovação de maneira nenhuma. Pessoal, nós temos a questão da inclusão, onde todos têm as mesmas condições educacionais, perfeito? Não existe essa peculiaridade aqui da particularidade de avaliação. Isso seria uma perspectiva de segregação, está errado. Vem comigo. Assegurar acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer e no sistema escolar. Pessoal, perfeito, de acordo aí com o seu inciso 3º do artigo 43. Então, nosso gabarito aí, letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com o artigo 26A da LDB, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira indígena. Você tem aqui, pessoal, justamente o artigo 26A, perfeito. E você tem lá, pessoal, a seguinte questão no seu parágrafo 2º. Parágrafo 2º vem dizendo: todo currículo, perfeito, em especial, coloque aí, em especial, minha gente, áreas de educação artística, perfeito, literatura e história brasileira, ok? Então vamos lá? Imprescindivelmente no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Perfeito, pessoal, gabarito letra A, não tem o que fazer, o nosso gabarito está de acordo aí com o nosso parágrafo 2º. Próxima questão vem dizendo o seguinte: na Constituição Federal Brasileira, a Constituição Federal Brasileira determina que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia, dentre outras, de... E aí você tem, pessoal, essas questões aí estão lá no artigo 208, e aí vamos ver quais são os incisos que cabem aqui. Educação básica gratuita sempre que a família não dispuser
de recursos financeiros, vem comigo. A educação básica gratuita são para todas as pessoas, independentemente dos seus recursos financeiros ou não. Perfeito? Então vem comigo, questão errada. A oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Questão aí, pessoal, de acordo com o inciso 6º, minha gente, do artigo 208, portanto, gabarito letra B. Próxima questão diz o seguinte: em relação ao projeto político-pedagógico e ao sistema de avaliação, é correto afirmar que o projeto político-pedagógico e os sistemas de avaliação são estruturados independentemente? De maneira nenhuma. Os sistemas de avaliação devem ser elaborados juntos ao PPP, devem fazer parte do PPP. Vem comigo, próxima questão. Não deve prever quando e de que forma serão realizadas avaliações externas de ensino. Pessoal, ele deve prever sim e também deve se programar, fazer projetos para o trabalho dentro da própria instituição, para que a instituição possa estar preparada para essas avaliações externas. Questão errada. Vem comigo. Letra C diz o seguinte: é frequentemente valorizado por aqueles que defendem os sistemas de avaliação externa como monitoramento adequado às escolas. Pessoal, o PPP não monitora escola. Perfeito? O PPP contribui para o desenvolvimento das habilidades e das capacidades daquela comunidade específica. Vem comigo, próxima questão. É um elemento central na avaliação institucional. Pessoal, quando se faz a avaliação institucional, a gente está falando de níveis de avaliação das aprendizagens em sala de aula, avaliação institucional. Aí na avaliação institucional, o principal instrumento que vai ser avaliado é o PPP. Então nós temos aí gabarito, letra D de dado. Perfeito? Aqui vai falar, é determinante para as avaliações externas e para a avaliação institucional. Ele não é determinante, perfeito? A gente não pode colocar o determinismo nesse sentido, e sim, ele vai ser um instrumento central, um elemento central aí na avaliação institucional. Perfeito? Então vem comigo. Olha aí, gabarito, letra D de dado, tá bom? Próxima questão diz o seguinte: o projeto político-pedagógico pode ser uma oportunidade para a tomada de consciência dos principais problemas da escola. Eu vou colocar aqui uma setinha. Estabelecer um programa comum a todas as turmas no mesmo ano escolar. Não, pessoal, essa perspectiva é heterogênea. Cuidado, desculpa, é homogênea. A letra B vem falando de questões homogêneas. E a escola deve trabalhar na perspectiva heterogênea, perfeito? Então a questão aí está errada. Continuamos com a letra A, perfeito? Pode votar aqui em mim. Continuamos com a letra A ainda. Vem comigo, letra C. Submeter a escola a determinações legais, restringindo sua autonomia. De maneira nenhuma. O PPP não pode restringir a autonomia da gestão democrática. Pelo contrário, deve auxiliar, contribuir, fomentar, promover a autonomia da instituição. Questão também errada. Vem comigo. Estabelecer limites e deveres para a participação da comunidade. Pessoal, essas questões aqui não são prerrogativas do projeto político-pedagógico. Por quê? A participação da comunidade é plena na perspectiva da gestão democrática. Questão errada também. Vem comigo. Disciplinar os estudantes visando a melhorar o resultado do IDEB. Um PPP não pode, de maneira nenhuma, ter esse caráter de disciplina, pessoal. Ele deve ter um caráter pedagógico, perfeito? Caráter visando questões pedagógicas. Tudo que está lá, a questão financeira, a questão administrativa, as questões jurídicas devem estar trabalhando a favor do pedagógico, que deve ser o principal. Por isso, pessoal, continuamos aí com o nosso gabarito letra A. Perfeito, pessoal? Quero agradecer a você por ter ficado conosco até agora, tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.